Estamos de volta com o programa da comunidade. São 11 horas e 16 minutinhos e você aí do outro lado, liga pra gente. 3307 3951 e 3307 3952. E amanhã às 18 horas no Palácio Rio Branco, centro da cidade, vai ser o lançamento do livro 1964 na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, do autor Almino Monteiro Álvares Afonso. O ex-ministro esteve aqui no programa da comunidade em entrevista, inclusive nós conversamos aqui no programa agora e compartilhou um pouco sobre as histórias contadas no livro que será lançado amanhã aqui em Manaus, aqui no Amazonas. E você não pode perder. Amaral. 11 horas, 16 minutos, nós temos agora um outro destaque de polícia. É interessante essa história e muito intrigante. Por pouco não virou uma tragédia. 2 homens acabaram feridos, preste bem atenção nisso, acabaram feridos depois de serem atingidos por policiais militares lá no Petrópolis, zona sul de Manaus. O detalhe dessa história você acompanha aqui na tela do programa agora. Solta aí, diretor. As marcas do incidente ainda estão no chão. José Fernandes lembra do momento em que foi surpreendido pelos tiros. Os estilhaços também marcaram o corpo do mecânico. Não deram ordem de prisão nem nada. Chegaram e sentaram o ferro mesmo. Criança, tinha os 2 sobrinhos, os 2 filhos dela, tinha mais outra garotinha, que eu não sei o nome da garotinha. Pensou que ia morrer na hora? Quem que não pensa, né? O PM, depois que embalhou eles, ele rodeou, voltou, eu me joguei no chão, né? Aí ele pegou, botou a arma na minha cabeça, não vira não, senão eu vou atirar na tua cabeça, eu já algemado já. Aí me levou pra viatura e eles ficaram lá embaleados. Ele e outros 2 amigos caçavam ratos com uma carabina de pressão nesta área de hip-hop quando foram confundidos. Policiais militares apuravam uma denúncia de que havia um homem armado com escopeta no local. Segundo testemunhas, os policiais desceram por este beco aqui e surpreenderam os 3 homens naquele outro ponto. Eles dispararam pelo menos 7 vezes e 2 deles ficaram bastante feridos. Um permanece internado no Hospital 28 de Agosto. A outra vítima é este pastor de uma igreja batista. Ele foi atingido nos pés. De repente, quando a gente deparou, foi os tiros, né? E a única reação que eu tive foi jogar a arma. E mesmo assim continuaram atirando, sem parar. E foi a hora que eu fui correr e a bala pegou no meu pé e quando eu olhei pro lado, tava meu vizinho com a perna também alvejada também. E não deu tempo pra nada, né? Nem abordar, nem perguntar, não perguntaram nada. O caso foi registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia no Petrópolis. Os policiais que atenderam a ocorrência também são da 3ª Companhia Interativa Comunitária. Pois é, interessante que a assessoria de comunicação da Polícia Militar nos diz em nota que os policiais só atiraram porque os 3 homens acabaram apontando a carabina contra eles. Mas que coisa, né? Uma maneira de tentar se desviar de uma responsabilidade, aliás, de uma irresponsabilidade. Imagina, Márcio Lasmar, se alguém armado com uma carabina de pressão vai, de alguma maneira, revidar, a menos que seja maluco, a policiais fortemente armados e preparados para uma situação como essa. Olha, a gente aqui avaliando a situação, avaliando todo o contexto da história, a gente verifica que isso não aconteceu. Tanto que o pastor aqui, que também é mecânico, disse que jogou ali, que o mecânico acabou dizendo que jogou a arma. Óbvio, se eles estão com espingardas ali, com armas de ar comprimido, chega a polícia com arma de verdade, ele vai atirar contra a polícia? Não existe. Ele jogou a arma fora e aí acabou com essa história toda. Amaral. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, porque a reportagem acabou trazendo os créditos, né, das pessoas de maneira invertida. Esse aqui é o pastor, é o Enoque, né, que não é mecânico. O mecânico é o José Fernandes, que aparece primeiro na reportagem. Coloca imagens do José Fernandes agora. Esse aqui é o pastor Enoque e agora vai aparecer a imagem do José Fernandes, que é o mecânico. Aqui está o José Fernandes, que apenas foi ferido por alguns estilhaços. Então, o que aconteceu? Eles estavam caçando ratos no hip-hop com uma espingarda de pressão, meu amigo. E aí, os policiais que haviam recebido a denúncia de que tinham homens armados, trata-se de uma área vermelha, portanto, tinham homens armados com uma escopeta, foram checar a informação. Só que quando observaram para o hip-hop, lá do beco, viram os homens lá com a carabina de pressão. Devem ter imaginado, eu fico aqui, né,
criando uma conjectura acerca desse assunto, mas pode ter sido isso. Imaginar, não, são bandidos. Poderiam ter dado, e esse é o certo, né? Já que não houve nenhum tipo de resistência, não teve mesmo. Quem é maluco, que está com uma arma de pressão e que vai apontar contra 3 policiais armados, não existe isso, né? Embora a assessoria de comunicação venha dar essa desculpa, que para mim não vale. E eu acredito que para você de casa também não. Aí, disseram que o pessoal acabou apontando a arma para eles e por conta disso dispararam 7 vezes, pelo menos, segundo testemunhos. Poderia ter se transformado em uma tragédia, né? 3 pais de família que não têm envolvimento nenhum com a criminalidade, um é pastor, o outro é mecânico, o outro está ferido lá no hospital 28 de agosto, ainda bem que não virou uma tragédia. Preciso ter mais preparo. O policial poderia ter dado voz de prisão, voz de alerta antes de apertar o gatilho. Aliás, existe treinamento para isso. É só seguir o protocolo, né? É só isso. Segue o protocolo num momento como esse, que as coisas não acabam dessa maneira, Marcinha. Pois é, Amara, a gente verifica aí que o pior não aconteceu, ainda bem. O pior não aconteceu. E outra, são profissionais aí que sempre convivem com armas, sempre veem armas. Podiam ter atentado realmente, ter tido um pouco mais de cuidado nessa situação. Principalmente aí, porque se tratava de pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade, que não têm nada a ver com a bandidagem. E aí acabou que quase aconteceu o pior, ainda bem que existe o quase, Amaral. 11h22, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Este é o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Quero lembrar você que está aí do outro lado que ainda nesta edição teremos entrevista com mais um candidato ao governo do Amazonas. É logo mais a partir do meio-dia, no último bloco do programa agora. E você é nosso convidado para participar sempre, é claro. 11h23, é isso, diretor? 11h23, está na hora da Márcia Lasmar trazer mais uma dica para você que está aí do outro lado, nosso telespectador. Marcinha. Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes e hemorroidas. Veja um depoimento. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar Varicel. Aí, Varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só? Varicel melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E não é só isso. Varicel também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. À venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Amaral. Nós vamos destacar agora no programa da comunidade a denúncia de moradores do Jorge Teixeira 3, na zona leste da capital. Eles estão reclamando da falta de água depois que caminhões romperam os canos de água durante a realização de obras de recapeamento. É destaque que a gente vai acompanhar na tela do agora. Solta aí, diretor. Essa é a situação da rua Surubim, no bairro do Jorge Teixeira 3, zona leste da capital. Segundo os moradores, a falta de água começou depois que máquinas quebraram canos do local. É que arrancaram toda a tubulação da Surubim, entendeu? Então nós estamos sem ligação, entendeu? Não está dando água, está com 30 dias sem dar água para nós. O pessoal tudinho da Piarapu está sem água, entendeu? Quando passa é vendendo. Porém, alguns moradores dizem que o problema acontece desde o acidente com a estação do Proama. Não tá com nada a água, que não tem água. E a negócio das pipas que vai passando, tem vez que deixa, tem vez que não deixa pra gente. Mais de 100 famílias estão prejudicadas com o problema. E mesmo sem o abastecimento, as contas vêm. Eu não tenho água, mas o pessoal quer que eu pague a conta. De acordo com os moradores, quando a água era fornecida por esse poço, o abastecimento era bem melhor. Nós tínhamos água. Uma manhã dava para um lado, à tarde dava para o outro. Mas todo dia nós tínhamos água aqui. Ao máximo que passava era 2, 3 dias quando a bomba estava com problema. Mas depois que ajeitava a bomba, nós voltávamos a ter água de novo. A situação ficou difícil depois que a Manaus Ambiental entrou. Quando ela entrou dizendo que ia botar esses canos, e botou tudo cano novo. Tirou aquela encanação velha, que eu não sei como é que vão fazer com isso aqui. Se vão
colocar na encanação que está nova. Porque se for na encanação velha, não vai água para ninguém. Primeiramente que diz que pipa, tem aqui pipa. Eu peguei água terça-feira atrasada. Quando eu liguei para o rapaz para ele vir, disse, só vamos poder ir no sábado. Então vamos viver quase 15 dias sem tomar banho. Ou seja, é um problema que leva a outro, uma sucessão de problemas que acaba tendo como vítima principal a comunidade, os moradores que infelizmente não têm água potável nas suas casas. Esse trabalho de recapeamento, né, de recondicionamento dessas ruas aqui é necessário. No entanto, a gente já falou disso porque não é a primeira vez que noticiamos esse tipo de problema aqui no programa agora, como esse que nós vemos lá no Jorge Teixeira 3. No momento em que a Seminf vai realizar esse tipo de obra, precisa haver uma comunicação com a Manaus Ambiental, porque nos locais onde não há tubulação nova, que é instalada em profundidade, permite que as máquinas passem sem nenhum problema, sem danificar a tubulação, não tem problema nenhum. Agora, quando a tubulação é antiga, foi instalada ali na superfície e as máquinas passam, todo mundo fica sem água, é o caso da denúncia aqui. E a Seminf diz o seguinte, que já está atuando nessas ruas, o que para a gente não é novidade nenhuma. No entanto, volto a dizer, precisa ter comunicação com a Manaus Ambiental na hora de realizar esse tipo de obra. São 11 horas e 27 minutos, nós vamos continuar falando sobre esse assunto com o diretor-presidente da Arsan, Agência Reguladora dos Serviços Concedidos aqui no estado do Amazonas, o Fábio Alho, que já está à linha do programa da comunidade, que gentilmente aceita o nosso convite para falar sobre os problemas das contas, né? Contas que continuam chegando para moradores que estão sem abastecimento devido ao problema do Proama. Diretor-presidente Fábio Alho, obrigado por aceitar nosso convite, um bom dia para o senhor. De que maneira a Arsan deve tratar esses casos? Um bom dia, Amaral. Bom dia a todos os amigos do Agora. Mais uma vez, estamos à disposição de vocês e do programa para tentar esclarecer. Trago uma boa notícia em primeira mão ao programa agora. Estamos saindo aqui do reservatório, dos reservatórios da captação e do tratamento da estação aqui do Proama. As bombas já foram religadas, já estão operando em funcionamento. As zonas mais baixas aqui da Zona Leste já estão sendo abastecidas pela estação de captação do Proama, já está em pleno funcionamento e nós vamos agora trabalhar efetivamente na regularização total desse abastecimento, juntamente aí com a concessionária Manaus Ambiental e os nossos amigos que operam aqui a estação, os amigos da COSAMA, que estão trabalhando incansavelmente aqui fazendo esse trabalho. Efetivamente, vamos acompanhar essas contas que não são para ser aplicadas, vamos de perto estar acompanhando isso e agora, nos próximos dias, a Prefeitura Municipal de Manaus, que é o poder concedente, vai fazer um anúncio dos cancelamentos dessas contas, nas áreas, nas zonas, nos marcos e nas ruas. O prefeito vai anunciar isso em breve e vai repassar à concessionária esses cancelamentos de forma imediata e nós da Arsan vamos regular e fiscalizar em campo se os cancelamentos estão ocorrendo. No tocante, Amaral e Márcia, aí, no problema do recapeamento nas ruas, né, nos bairros da cidade de Manaus, de fato, há alguns referentes à quebra de tubulação. Nós já notificamos a concessionária Manaus Ambiental verbalmente para ter uma coisa mais célere, mais rápida, para ter muito cuidado quando for no recapeamento da prefeitura nesses bairros. Saber se essa tubulação não foi danificada, se não há rompimento em pequenas redes, que vai afetar a população nessas áreas da cidade. O usuário, Amaral, não pode ser mais penalizado do que já está. Então, o trabalho vem sendo feito e a gente põe à disposição aí a agência reguladora com a sua ouvidoria, com seus técnicos de campo. Tem muito serviço para ser feito, mas os serviços e o trabalho está sendo feito de forma direta e imediata, Amaral. Obrigado, Fábio Alho, diretor-presidente da Arsan, pela pronta resposta ao telespectador que acompanha o programa da comunidade. Mais uma vez, a gente agradece sempre o trabalho da Arsan, que caminha ali, lado a lado, observando a não prestação de serviço, tomando providências, o que é essencial
Portanto, essa resposta também vai, Márcia Lasmar, para os telespectadores que estão lá no Cidade de Deus, como aquela telespectadora que ligou agora há pouco da Rua Santos, que há uma medida de cancelamento da prefeitura que deve ser anunciada. A boa notícia que a Arsan traz para a gente é de que as bombas que fazem a captação de água na estação do Proama já voltaram a funcionar. Mas que maravilha, né? Que boa notícia. Amaral, boa notícia para todo mundo que está aí acompanhando esse dilema que a gente tem vivido aí, que a gente, que eu digo, que toda a população amazonense tem acompanhado o dilema da Zona Leste, parte da Zona Norte, quando aconteceu aquele acidente com a balsa e acabou interrompendo o fornecimento de água nessas zonas da cidade. E toda essa problemática que todas as pessoas vêm convivendo, carro-pipa que vai, que diz que vai, que vem, que não vem, poço artesiano que não é religado, porque não teve a ligação da Manaus Energia lá no posto para poder a Manaus Ambiental religar e, consequentemente, água aí para casa das pessoas. Mas uma boa notícia foi dada e é assim, com essa boa notícia, que eu chamo Tatiana Sobreira, que está lá no Armando Mendes, para que ela já avise as pessoas daí, Tatiana Sobreira, que o presidente da Arsan ligou para cá e já disse que as bombas do Proama foram religadas. Pode dar essa notícia pro pessoal aí. Bem, a notícia será repassada, viu, Márcia? O presidente do Proama acaba de avisar que as bombas já foram religadas agora, mas o problema mais grave não é somente a falta d'água gerada pelo acidente que houve lá na ponta. O problema principal se arrasta já há bastante tempo. Desde janeiro, segundo até denúncia mesmo dos moradores, mas quem vai contar são eles, Márcia e Amaral. Um dos motivos da denúncia é a peregrinação. O senhor foi quem procurou e eu quero saber o motivo dessa busca da imprensa para tentar solucionar esse problema de vocês. Boa tarde a todos da TV em Tempo. É o seguinte, essa luta já vem desde o começo do Armando Mendes. Essa luta já está aqui há muito tempo, só que a situação ficou pior. Devido a essa falta d'água, as pessoas vêm para cá para o poço, vêm pegar água nessa dificuldade desse sol quente, esse sol escaldante. E a conta continua a chegar. Tem contas que chegam de 150 a 200 reais aqui. Isso mesmo agora com esse problema, anterior, com o Proama que já estava tentando atender, não tinha. Mesmo com essa dificuldade toda, continua vindo a conta. As pessoas estão pagando por ar. Eu tô vendo aqui que a senhora chegou indignada aqui conosco, né? A senhora é moradora de qual das ruas daqui do bairro? Moradora da Rua H. Há quantos anos? Eu vou fazer 23 anos em dezembro. E por que a senhora trouxe essas contas? A senhora veio reclamar do quê? A falta de água, porque a gente pagava a taxa, né? E eu sempre paguei em dias a taxa, aí colocaram o contador pra gente pagar só vento, né? Aí agora olha o absurdo que vem minhas contas, sem ter água. Quanto a senhora paga em média por mês? Quando eu pagava taxa, eu pagava R$47. Agora que foi ligada para a senhora pagar a conta de consumo de água? 242. Mostra aqui, por favor. 111. Vire aqui, olha pra gente. Vire aqui pra câmera, vamos mostrar aqui. O senhor pode segurar pra gente, Segura por aí, favor? vai organizando. Segure aqui. Agora a senhora falou que já entrou com uma medida judicial também? Já entrei a primeira vez, porque eu não queria que colocasse contador. Aí como eu não deixei, eles cortaram minha água, que eu sempre paguei em dias. Por isso eu tenho meus papéis desde 91. Isso a senhora se sente lesada? Me sinto, com certeza. Porque a gente não tem água. Se eu não tenho água, eu vou pagar 240 e pouco. Agora tá vindo, e o prefeito falou na televisão que a Zona Leste estava resolvido. Só que no Armando Mendes o Proama não entrou, né? A senhora sabia que o prefeito, em comprometimento com a população, disse que iria cancelar, vocês escutem, iria cancelar as contas. Ouvi sim, no mês de julho. Vocês estão pensando e precisando disso, né? Com certeza, e não tem condições. Ou tira o contador pra gente pagar uma taxa, porque se não tem água o dia todo, não tem como a gente pagar esse absurdo de conta, né? Como uma, 2 vezes, 20 minutos, meu amor. Eu passo uma semana, ou até mais, para me encher um tanque de 1000 litros, é brincadeira. Aí vem uma conta dessa, 285, 242, não vou pagar não. Eu tô exigindo, falando, é meu direito, porque todo mundo tem que exigir seus direitos. Se eles têm o dever de botar o contador e tudo, então eles têm o dever de mandar água. Então eu estou exigindo o meu direito. A senhora, feito mãe de família, aqui tem quantas mães de família e pais de família? Levante aí os braços. Fora as crianças também que estão aqui. Esse é o retrato de quem vem da peregrinação de outras ruas para tentar, feito trabalhadores que vêm para cá, pegar um pouco d'água sequer, para ter um direito de beber uma água potável. Daqui a pouquinho nós retornaremos
a você do programa Agora para contar o dia a dia. História feito dessa senhora, feito do nosso denunciante, histórias de cada um desses rostos que estão aqui nesse sol de mais de 40 graus. Pois não, senhora? Na minha rua eu tenho senhores que estão deficientes com derrame. Eu tenho uma vizinha, ela compra carro-pipa de água. E olha, eles pagam em média R$40 para abastecer as suas casas. Daqui a pouquinho, no programa Agora, a denúncia da comunidade na tela. Não saia daí.